Essa aqui é mais uma aula postada na área de membros do canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Marterson e te desejo bons estudos. Abraço! Nessa aula você vai entender como fazer a apuração do PIS e COFINS no lucro real e no lucro presumido. Eu também vou abordar a questão das receitas financeiras, como que se tributa receita financeira no lucro real. Qual alíquota? Será que é a mesma alíquota da não cumulatividade ou da cumulatividade? Pois bem, seja bem-vindo ao meu canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o Marterson. Se você gostar dessa aula, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça que na descrição tá o meu curso de contabilidade tributária, onde você vai aprender tudo isso aqui e muito mais. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer uma linha, tá? Vamos aqui, ó, dividir e desse lado, vamos aqui fazer o lucro presumido. Lucro presumido, tá? Peço perdão, minha garganta não tá boa, mas eu não vou deixar de gravar a aula por causa, né, da minha garganta, da minha tosse. Então, desse lado aqui, nós iremos abordar o lucro presumido, LP, parece um 9, mas é um P. Aqui nós iremos abordar o lucro real, tá? Então, vamos ao que interessa. Quando uma empresa está sendo tributada pelo lucro presumido, o PIS e COFINS, ele vai incidir somente sobre o faturamento. Então, vamos lá. Incidência. A incidência vai ser o faturamento. Qual a diferença? Você vai entender agora. Aqui no lucro real, a incidência será receitas totais. Receitas totais. Ou seja, vamos aqui entender uma coisa. No lucro presumido, somente o faturamento será tributado pelo PIS e COFINS. Se a empresa tiver uma receita financeira, não será tributado. Tá certo? Se ela tiver outras receitas, também não serão tributadas. Mas no lucro real, todas as receitas serão tributadas pelo PIS e COFINS. Show de bola? As alíquotas do PIS e COFINS aqui, tá? No lucro presumido, nós teremos uma alíquota de PIS de 0,65% e nós teremos uma alíquota de COFINS de 3%, tá certo? Então, sobre o faturamento, nós teremos PIS de 0,65% e COFINS de 3%. Show de bola? Aqui também, no regime tributário lucro presumido, como eu vou colocar aqui, ó, não existem créditos. Tá? Então aqui, ó, não existem créditos. Tudo bem? Quando nós estivermos estudando o lucro presumido, aqui no meu canal tem muitas aulas sobre o assunto, não dá para a empresa se creditar sobre o seu faturamento. Aqui no lucro real, as alíquotas, elas serão maiores, tá? Nós teremos aqui um PIS de 1,65% e teremos uma COFINS de 7,60%. Porém, se for receita financeira, vamos imaginar que uma empresa teve uma receita financeira, tudo bem? Financeira. As alíquotas, elas serão diferentes. O PIS será 0,65% e a COFINS será 4%. Então, preste atenção. No lucro real, quando a empresa tem uma receita financeira, ela vai repetir a alíquota da cumulatividade, tá? A mesma alíquota do presumido. E a COFINS não será 7,60%, tá? A COFINS de 7,60% será para as suas operações normais, para o seu faturamento normal. A COFINS para a receita financeira será de 4%. Tudo bem? Uma coisa muito importante também, a questão da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vamos aqui entender, ó. Vamos aqui entender. Antigamente, como é que funcionava? Preste atenção. Vamos imaginar que a empresa tinha aqui, ó, um faturamento. Eu peço com licença para contar uma história. A empresa faturava R$1 milhão. Antigamente, tá? Antigamente.
o ICMS aqui era, né, vamos aqui chutar, tá? Era 180 mil reais. O ICMS era 180 mil reais. O que foi que os contribuintes, o que foi que as empresas, os tributaristas, eles começaram a questionar? Espera lá, a empresa paga PIS e COFINS sobre 1 milhão. Só que dentro desse 1 milhão, tem 180 mil reais que não pertencem à empresa. Por quê? Porque o STF ele disse o seguinte, olha, o ICMS é um valor que não pertence à empresa. É um tributo por dentro. Ele está dentro desses 1 milhão de reais, mas ele não pertence à empresa. O dinheiro que pertence à empresa, tá? Vamos lá, eu vou resumir aqui, ó. Eu vou escrever, tá? O dinheiro da empresa, segundo o STF, era 820 mil reais. Então o STF disse isso. Inclusive, teve um empresário que foi preso porque não pagou o ICMS. Por quê? A Justiça brasileira considerou que o não pagamento do ICMS configura-se apropriação indébita, porque não pertence à empresa. Então os tributaristas eles pensaram o seguinte, espera lá, se esses 180 mil eles não pertencem à empresa, esse valor do ICMS, então por que a gente paga PIS e COFINS sobre 1 milhão de reais? Não era para pagar sobre 1 milhão, era para pagar só sobre 1 milhão menos o ICMS. Então era para pagar PIS e COFINS somente sobre 820 mil reais. Começou uma guerra fiscal no Brasil e, depois de muito debate, o STF reconheceu o quê? O STF, ele reconheceu o quê? A base de cálculo, BC, a base de cálculo do PIS e COFINS, é o quê? É faturamento menos ICMS. Então, tem que tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se a empresa não tira o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela está pagando PIS e COFINS sobre um valor que não pertence à empresa. Então, como é que fica aqui? No caso da apuração do lucro real, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui o 1 milhão de reais. Nós temos aqui esse valor, lembrando que o ICMS é um tributo por dentro. Mas vamos imaginar aqui, para fins didáticos, que o valor que nós iremos retirar da base de cálculo é 180 mil. Então, a base de cálculo aqui, BC, PIS, COFINS, será de 820 mil reais. Tá? 820 mil. Mas calma, não parou por aí. Eu estou contando uma historinha para você. Quer se aprofundar mais nisso? O link na descrição, tá? Contabilidade tributária, valor baixíssimo. E eu ainda vou te dar vários bônus, tá? Preste atenção. Até aqui você entendeu? Você entendeu, né? Que os contribuintes ganharam na justiça o direito de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e ficar só isso aqui. Só que, vamos lá. Quando uma empresa do lucro real faz compras, ela tem direito a créditos. Tá? Ela tem direito a créditos. Então, como é que funciona? Vamos aqui entender o seguinte, ó. Eu vou separar isso aqui, ó. Eu vou separar. Então, quando uma empresa compra, vamos imaginar aqui, ó, que ela comprou 500 mil reais de produtos para revender. E ela pagou ICMS, né? Tinha ICMS dentro no valor de 90 mil reais. Ora, durante muito tempo, muito tempo não, digamos assim, um ano. Durante um ano, as empresas ganharam na justiça o seguinte direito: pagar PIS e COFINS sobre faturamento menos ICMS, mas quando elas iam fazer o crédito do ICMS, do PIS e COFINS, elas estavam se creditando sobre 500 mil, o valor cheio das compras. O que foi que a Receita Federal pensou? Você acha que a Receita Federal ia perder? Claro que não, né? A Receita disse o seguinte, ó, para lá. Quer dizer que quando a empresa vende, ela paga PIS e COFINS sobre faturamento menos ICMS. Legal.
Mas, engraçado que quando a empresa compra, ela quer se creditar em PIS e COFINS sobre o valor inteiro. Tá errado. Tem que ser, perdão, tá? Tem que ser sobre faturamento menos ICMS. Então, o que foi que o STF decidiu? A base de cálculo dos créditos também tem que retirar o ICMS. Então, vamos aqui, ó. BC, base de cálculo, tá? De PIS e COFINS. Isso aqui é crédito, tá? Isso aqui é créditos. Então, a base de cálculo do PIS e COFINS aqui seria 410 mil. Então, perceba. Da mesma forma que os contribuintes conseguiram na justiça não pagar PIS e COFINS sobre 1 milhão e sim sobre 820 mil, a Receita Federal conseguiu reduzir a base de cálculo de crédito de 500 mil para 410 mil. Tá bom? Então, como é que funciona no regime tributário lucro real? Eu vou voltar aqui, ó, porque nós já falamos do lucro presumido. Então, vamos imaginar que uma empresa comprou, tá? Ela comprou 1 milhão de reais. Desculpa, 500 mil reais. Vamos imaginar que o ICMS aqui, para fins didáticos, tá? Nós iremos aqui retirar 90 mil reais. Então, a base cálculo de créditos. A base de cálculo dos créditos será 410 mil reais. Então, essa empresa ela vai se creditar em PIS e COFINS sobre 410 mil reais. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um PIS, nós temos aqui um COFINS. Então, vamos aqui calcular. Vou pegar aqui minha calculadora, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ser 6 mil. Então, aqui nós temos um crédito de PIS, tá? Nós temos um crédito de PIS. Aqui nós temos um crédito de COFINS, tá? Mas não acabou. Vamos imaginar aqui que ela vendeu, tá? Ela vendeu. Vamos imaginar que essa empresa vendeu por 2 milhões. Para a gente seguir a proporção aqui do ICMS 18%, tá? Então nós teremos aqui, ó, um ICMS de 360 mil reais. A base de cálculo dos débitos será 2 milhões menos 360 mil reais. Tá bom? Então vamos aqui calcular o PIS e o COFINS. Então vamos lá. O PIS aqui vai ser 0, e aqui o COFINS, tá? O COFINS será
124.640. Então aqui nós calculamos o débito de PIS e o crédito de PIS, o débito de COFINS e o crédito de COFINS. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos fazer isso aqui, ó. Débitos menos créditos. Tá certo? Então vamos aqui pegar o PIS, ó. PIS. Então vamos aqui pegar o débito de PIS, tá? De 27.060 menos o crédito de PIS, R$6.765, tá? Quanto é que vai dar? Vamos aqui calcular. 27.060 menos R$6.765. Agora que eu tô vendo que tá torto, viu? Tá muito torto aqui, ó. R$20.295. Isso aqui, PIS, tá? Então pegamos o débito menos o crédito. Vamos agora fazer COFINS. Então, ó, débito de COFINS, 124.640 menos 31.160. Vamos ver? 124.640 menos 31.160. Então nós encontramos aqui um COFINS de 93.480. Tá? E vamos precisar trocar o pincel. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Então veja, nós precisamos fazer o quê? Nós tiramos o ICMS da base de cálculo do débito, tiramos o ICMS da base de cálculo do crédito, apuramos o débito, apuramos o crédito. Depois nós fizemos débito menos crédito e encontramos o PIS e COFINS a pagar, tá bom? Muito importante você entender como é que faz essa apuração. E eu peço desculpas pela minha garganta, tá? Às vezes minha garganta tá muito cansada, muito atacada, mas eu não vou deixar de dar aula aqui no YouTube somente por causa disso. Eu sei que atrapalha um pouco, mas se você gostou, se inscreva no canal e clica no link aqui, ó. Ou então, tem um link do meu WhatsApp também para você conversar comigo, para tirar dúvidas. Show? Valeu!